Agora vamos falar de assunto sério aqui no programa Holofote, muito interessante e que muitas vezes tira o sono de muitas pessoas depois do dinheiro já gasto. É sempre assim aqui no programa Holofote, quando a gente fala de aplicação de planejamento. E o Leonardo está aqui hoje, Leonardo Gazini Facchini, já é da casa, já vem muito no programa Holofote, a gente adora receber e eu adoro te entrevistar, porque eu aprendo muito com você e muitas vezes ainda não consigo utilizar todas as suas dicas, mas uma hora a gente vai conseguir ser um espírito evoluído, né? E guardar mais dinheiro do que gastar. É sempre assim. Obrigado mais uma vez, Léo. Eu que agradeço, é sempre um prazer e uma honra estar aqui com você. E vamos lá, vamos tratar do assunto aí, é o que você disse no início, né? Se a gente está ouvindo a mensagem novamente é porque a gente precisa ouvir, né? Esta liçãozinha, essa mesma tecla. Fazer o nosso 13º render mais. Como fazer isso? Como iniciar todas essas dicas? Né? Você sempre trazendo aquela luz no fim do túnel pra gente, né? Mas muitas vezes os próprios culpados somos nós mesmos que até gastamos antes de recebê-lo, né? A gente planeja já gastando e não é bem assim, né? Eu acho que a questão do 13º é um pouco do que você disse, né? As pessoas mal receberam e já estão praticamente com ele gasto, tá? Mas a questão não é nem o planejamento de como que a gente pode fazer, do que a gente fazer, que nem você falou, puxa, eu não consigo implementar suas dicas. A questão, às vezes, eu acho que são algumas crenças que nós precisamos mudar em relação a, puxa, como que eu vou planejar? Eu vou guardar esse dinheiro? Talvez é esse guardar o dinheiro que nós precisamos tentar mudar. Porque o 13º, Léo, já é uma grana extra. Quer dizer, já é um dinheiro extra que todo mundo já conta com ele no final do ano. Né? Um 13º salário, sendo que só temos 12 meses no ano. Né? Então, ele deveria ser uma válvula de escape. E, na verdade, a gente muitas vezes não consegue ter esta válvula de escape. Ele já está condenado, né? Muitas vezes ele está condenado, talvez por a gente acabou de sair agora do 12 de outubro, então Dia das Crianças, onde a gente já começa a fazer compras, e daqui a pouco nós estamos a gente tem algumas lojas de magazine aí que já estão fazendo propaganda, já estão apelando para o momento do Natal. Então, esse planejamento de tentar assim. Então, em relação ao 13º, eu acho que ele não deve ser totalmente guardado e ele também não deve ser totalmente gasto. Se eu pudesse dividir ele, eu dividiria em 3 partes, tá? Uma parte, para de repente as pessoas que têm dívida, que estão com cheque especial, cartão de crédito, use para quitá-lo, tá? Mas e se o valor exceder talvez até o cheque especial? Minha sugestão é, divida em 3 partes e use uma só. Tá? Porque senão você vai gastar todo o seu 13º, não vai resolver o problema do cartão e ainda não vai ter vai estar extremamente... Vai patinar. Entendeu? Vai estar estressado, depressivo e etc. Então, a questão é, eu reservo uma parte para quitar, a segunda parte eu vou usar dentro do meu mês, então já pensando no Natal, no Ano Novo, se antecipa, planejamento tem a ver com antecipação. Então, puxa, eu sei que eu vou ter que comprar o presente do tio, da tia, do sobrinho, da sobrinha. Tentem se antecipar. Normalmente as empresas pagam aqui agora dia 20 de novembro, até o dia 30 de novembro a primeira parcela. Vai para o comércio, já vai para os shoppings, pesquisem e tentem antecipar. O melhor preço, o melhor presente. E pense naquilo, não tente se matar, né? Vamos lá comprar o presente mais caro. Às vezes você pode comprar 2 mais baratos, né? E agradar um ou outro. Aquele jogo de cintura que nós sabemos muito bem como é, né? Essa questão do presente caro ou barato, eu acho que é muito mais para tentar compensar, às vezes, uma ausência física que a gente não está. Então, será que realmente vale a pena ou será que eu consigo repensar um pouco a minha agenda e entregar um pouco mais de tempo para as pessoas que eu amo, tá? Mas eu acho que é por aí. Uma terceira parte, então, nós vamos guardar por um futuro, e um futuro próximo. Não sei se vocês já se atentaram, mas 2015 nós vamos ter 14 feriados prolongados. Vai ser um ano aí um pouco atípico, então vai ter muitas oportunidades de passeios, de viagens, que se a gente não se programar, nós vamos acabar ficando em casa. Mas as pessoas falam assim, mas eu não tô apertado, eu não consigo me planejar. Mas se eu pensar numa viagem para novembro de 2015, eu estou falando de um ano. E um ano em planejamento é muita coisa. Se eu pensar numa viagem com uma antecedência de pelo menos 6 meses,
eu consigo economizar, às vezes, até 60%, 70% de uma viagem que eu queira fazer daqui 30, 40 dias. E é uma coisa muito interessante, Léo, você falando de viagem, vamos pegar esse assunto aí, né? Já se planejar para 2015, sendo que teremos diversos feriados e a gente pode viajar com toda a família. Aí fala assim, nossa, todo mundo consegue viajar, menos eu. E o que acontece? O que eu faço de errado? É o planejamento. E hoje em dia, todas as agências de viagem estão facilitando ao máximo. Porque não está fácil para ninguém, a gente sabe disso. As lojas, o comércio também tem esse jogo de cintura para oferecer para nós melhores valores, melhores preços, melhores oportunidades. É por isso que, ao mesmo tempo que eles têm esse jogo de cintura, nós devemos também nos planejar, para que possamos também aproveitar de uma melhor maneira todos essas oportunidades de conhecer, por exemplo, uma cidade fora do país ou até mesmo aqui no Brasil. E dividir isso em suaves prestações, no cartão, usar milhas. Tem essas diversas oportunidades, né, Léo? Tem várias oportunidades, mas aqui assim, a gente reforça mais a questão do tempo. Entra no site de uma companhia aérea qualquer, pode ser qualquer uma delas, e faça uma simulação, por exemplo, para um destino do Nordeste hoje, e faça essa mesma simulação jogando para daqui um ano. Por exemplo, pegando o feriado de 2015, vocês vão ver que a diferença na passagem aérea chega quase até 70%, 80% do valor. Mas eu tenho que me programar com um ano. Ah, mas isso é difícil? Talvez para quem é profissional liberal, para quem é autônomo, seja um pouco mais difícil. Mas o assalariado, se ele já conseguir planejar suas férias, já deixar mais ou menos pré-determinado, ou até essas emendas de feriado, eu acho que é válido. E às vezes com o dinheiro de uma passagem, de uma viagem, você acaba fazendo duas, às vezes até 3 viagens menores. Então eu falo que assim, 2015 só não vai viajar quem não quiser, quem não estiver disposto a planejar. Tá? Pode ser que eu não consiga viajar em janeiro, fevereiro, logo no início do ano, até porque a gente tem algumas contas aí, PVA, matrículas PTU, escolares, tá? Então assim, muita atenção com os gastos do 13º, porque o início do ano requer um investimento um pouco mais alto, tá? IPTU, enfim. Mas se eu pensar num prazo, no segundo semestre de 2015, eu tenho aí pelo menos quase um ano para me programar. Gente, é muito tempo e eu consigo realmente fazer uma boa viagem, fazer um bom passeio. Quando se diz em dívidas, né? Quando temos o 13º batendo na nossa porta, temos muitas dívidas, né? Diz que o brasileiro é o melhor pagador, mas se atrapalha um pouquinho e tem alguma inadimplência aí sendo registrada, no modo geral, do nosso país. Né? A gente quer pagar de qualquer maneira, ficar livre dessa dívida. Por onde começar? É o cartão de crédito? É o cheque especial mesmo? Então, na verdade, nenhum dos dois. Em relação às dívidas, porque assim, não sei se já aconteceu com você, você está endividado, aí você às vezes pega um empréstimo, algum familiar te ajuda, você vai lá, resolve o problema. Dali 6 meses, 1 ano, você está no problema de novo. E você vai ficar a sua vida inteira fazendo isso. Então, como é que eu vou resolver esse problema das dívidas? Eu preciso entender por que eu estou me endividando. E eu falo que o primeiro ponto para sair das dívidas é eu ter um objetivo. Mas o que eu quero saindo das dívidas? Com esse dinheiro que eu pago mensalmente no cheque especial, os juros, a gente olha lá no extrato do banco, aquela parcelinha de juros. Tá, eu vou sair das dívidas. O que eu vou fazer com aquela parcela? Se o seu objetivo for único e exclusivamente, simplesmente sair das dívidas, você vai ficar nessa corrida, nessa roda aí, de tempos em tempos. Então estabeleça um objetivo. É uma bola de neve. É uma bola de neve. Estabeleça um objetivo. Eu quero fazer uma viagem, eu quero garantir o meu futuro, eu quero a minha aposentadoria, eu quero a educação dos meus filhos. Você precisa de um objetivo maior, um objetivo que tem a ver com o seu propósito de vida. Esse é o primeiro passo. Então, mas eu estou endividado? Sonhe primeiro. Estabeleça uma meta. Ela tem que ser o seu impulsionador, ela tem que ser o seu que vai te cativar a fazer o que tem que ser feito. Porque não adianta a gente traçar aqui um belo de um planejamento, de um plano para você sair das dívidas. Ah, tá, eu vou sair das dívidas, mas por quê? Vou ter que me privar disso, me privar daquilo, cortar um desperdício aqui, um desperdício acolá. Você não tem estímulo para isso se você não consegue ver uma recompensa no futuro. Entendi. Aí, ó, começa a pensar. Ai, meu Deus. Sobre economia em forma geral. Ó, o telespectador tem uma pergunta. Li em matérias que falam que 2015 será um ano difícil não só para o Brasil, mas para vários países. Será que o Brasil está preparado para enfrentar esta batalha de 2015 no setor da economia? É o Nelson Augusto da Ribeirânia. Nelson, muito obrigado pela sua pergunta e ela é pertinente. Mas eu vou devolver a pergunta com uma outra pergunta. Será que você está preparado
para uma possível turbulência? Será que nós estamos preparados? Será que eu estou preparado? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente... É comum do ser humano, é comum das pessoas culpar um terceiro. Então, eu estou com dificuldade, eu não estou conseguindo vender, eu não estou conseguindo me organizar financeiramente porque a economia está ruim, porque a gente começa a elencar vários porquês. Mas se a gente olhar ao longo da história, a gente sempre tem momentos difíceis. E a gente vai ter que aprender a passar por eles. Então, no momento de crise, vamos pensar em 2015, ou se a gente voltar em 2008, foi todo mundo que realmente teve problema? Talvez não. As pessoas que conseguiram se antecipar e se planejar para isso, elas conseguem passar de uma forma um pouco mais tranquila. E o grande desafio, o meu convite é justamente esse. Em vez de eu ficar me preocupando se o Brasil vai estar assim, se o Brasil vai estar acolá, como é que está o mundo, como é que está a economia, o que eu, Leonardo, posso fazer para melhorar a minha situação? Antes de qualquer coisa. Tá? Então, o governo aí, que a gente acabou de sair da eleição, puxa, a candidata Dilma ganhou, o pessoal não queria, uns queriam, enfim, ela está lá. Mas no curto prazo, as decisões, se fosse o Aécio, não iriam mudar muita coisa. É só uma questão de o que a gente está fazendo hoje, o que eles estão fazendo hoje, estão plantando uma semente para daqui 5, 10, 15, 20 anos. E a gente se ilude achando que uma decisão hoje, subiu a taxa de juros faz uma semana, subiu de 11 para 11,25, logo depois das eleições. Agora a minha vida vai mudar. Sua vida não vai mudar por causa desse 0,25, mas sua vida vai mudar ou sua vida vai piorar porque você não se planejou há 6 meses, há 1 ano, há 2 anos atrás. Então esse é o meu convite, por mais difícil e desafiador que seja. É muito desafiador e apertado, né? Você tem que se precaver e se prevenir de diversas situações. Né? Sei lá, aperta um pouquinho aqui, aperta um pouquinho ali. No começo é difícil para a gente se programar e esse planejamento que não existe passar a existir. Né? É complicado no começo, não é fácil para ninguém, é igual um regime. Todo mundo fica desesperado. Primeiro, segundo, terceiro dia, o pessoal sai caindo aí, ó, com vontade de comer, ou de um doce, ou sobremesa. Aí depois, primeira semana, segunda semana, terceira semana, é a mesma coisa, não é? Isso. É a gente começar a controlar um pouco os impulsos e começar a quebrar algumas crenças. A gente associa planejamento financeiro, organização financeira com sacrifício. Eu vou ter que cortar despesa, eu vou ter que economizar. E, na verdade, eu entendo que não necessariamente, tá? Até eu estou lançando uma videoaula onde eu explico e eu desafio, né? Eu pergunto para vocês aí do outro lado, será que é possível ter uma vida financeira tranquila, uma vida financeira organizada, sem precisar economizar e cortar despesa? Tem como, então? Será que é possível? Eu acredito que sim, na verdade eu afirmo que sim, que e criei uma videoaula que tem 20 minutos, é a primeira videoaula, e se você me permitir, para os nossos telespectadores, eu daria isso como um brinde, como um bônus, tá? Para quem se cadastrar, receber essa videoaula onde eu explico em 20 minutos, é uma videoaula curta, mas eu explico como é possível se organizar financeiramente sem economizar e sem cortar despesas. O endereço para essa videoaula já está aí na sua tela, ó. Pode acessar lá, ó, jurocomposto.com.br/holofote, tá? Então, quem entrar pelo programa Holofote, no caso /holofote, é um presente do Leonardo aqui, ele que planeja muito bem todo esse assunto, domina bastante e tá passando essa dica e dando de presente para você, telespectador. Então anota aí, ó, jurocomposto.com.br/holofote, tá bom? É um presente que ele tá dando para você poder se cadastrar e receber essa videoaula que ele tá ministrando muito bem. Eu já tava sabendo mais ou menos dessas videoaulas, sigo no Insta, no Face, e a gente sempre tá vendo toda essa sua movimentação. Essa sua preocupação em também ajudar e passar essas dicas que você domina muito bem para todos que possam aí curtir as videoaulas. Parabéns por essa iniciativa, viu? Acho muito bacana, muito interessante. É a forma onde eu falo que eu tenho como missão de vida hoje levar a educação financeira para as pessoas, mas levar a educação um pouco diferente do que a gente está acostumado. Então, educação financeira, planejamento financeiro não é tão ruim ou não exige tanto sacrifício quanto a gente pensa. Essa talvez seja uma primeira barreira a ser quebrada. Até eu tenho esse preconceito nisso, né? Nossa, preciso me privar de diversas coisas, como fiz aqui o comentário. Mas você está mostrando pra gente que tem como fazer uma coisa mais sossegada. Exato. Essa é a proposta, tornar todo esse trabalho, tornar todo o planejamento uma coisa divertida, uma coisa prazerosa. E acreditem que é possível. Tá vendo? Quando eu comecei falando que eu gosto de entrevistar porque eu aprendo
aprendo muito? Tá aí o resultado, né? Tá aí o exemplo. Aprendo sim, mesmo sendo jornalista, me preparando para a entrevista, a gente aprende cada dia quando você vem aqui. Muito legal. Natália Carolango, do Iguatemi, diz o seguinte... É uma pergunta. Para quem for fazer uma viagem internacional, qual a dica para comprar o dólar? Devo aproveitar a grana extra do 13º salário e já comprar dólares? Como deve variar aí o valor do dólar nessa etapa agora do 13º? Natália, muito boa a sua pergunta, obrigado. E acho que a questão fundamental é essa. A gente pensa no planejamento de uma viagem internacional e às vezes as pessoas esquecem de se proteger do câmbio, se proteger do dólar, tá? A minha recomendação para você é, se essa viagem ela for um pouco mais longa, daqui 6 meses, daqui 1 ano, você está no caminho certo, a preocupação em se proteger do dólar, tá? Só que eu não compraria tudo de uma vez, eu repartiria isso em pequenas escalas. Então, se você vai viajar daqui 6 meses e pretende levar, por exemplo, $2.000, divide esses $2.000 em 6 parcelas que você vai fazer compras mensais. E aí eu te diria até para fazer compras quinzenais. Tá? Por quê? Porque eu me protejo e eu vou pegar uma média da oscilação. E você pode ter certeza que essa média de oscilação, ela vai te garantir talvez a menor média do dólar. Pode ser que na época que você for viajando ele pode estar muito mais alto ou pode estar muito mais baixo. Mas a gente vai buscar a média. E a média sempre tende a convergir para o menor valor, independente se ele vai subir ou vai descer. Eu não quero acertar a tendência, eu quero garantir a minha viagem. Então essa talvez fosse uma dica, eu programar essas compras, seja dólar, a moeda em espécie, que na verdade eu não recomendo para uma viagem, pega um cartãozinho Travel Card, onde você vai alimentando, abastecendo ele mensalmente. É interessante, né? Por uma viagem. Se essa viagem for muito mais longa do que 6 meses, 1 ano, talvez eu te aconselhe a fazer uma aplicação no banco indexada ao dólar. Tá? Onde ela vai te proteger da oscilação da moeda. Então a preocupação não é ganhar ou perder dinheiro, é garantir que a minha viagem aconteça com determinada quantidade de dólares. É isso que é importante. Que a gente fique tranquilo, Que a gente fique tranquilo. Não tenha dor de cabeça depois. Mandar beijo, 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 pessoal que está curtindo o nosso bate-papo aqui, parabenizando nossa entrevista. Fernanda Gonçalves, Calopes, Fúvia Borges, Luciana Grilli e Sônia Garcia. Muito obrigado, viu, pela audiência e pelo carinho de vocês que estão nos parabenizando e curtindo todas essas dicas do Leonardo Gazzini Facchini, que é planejador financeiro, e ele que sempre vem aqui no Holofote nos ajudar e nos auxiliar nas diversas situações que a gente passa durante todo o ano, não só agora no 13º salário. Tem uma pergunta aqui para fazer e depois eu quero ainda entrar no assunto escola, hein? Ó, Gilmar Gomes do Interlagos. Sei que especialistas possuem uma planilha onde consta quanto posso disponibilizar da minha renda para cada tipo de gasto. Ele pergunta, quanto posso comprometer com educação? Olha, já leu o meu pensamento aqui. Tenho medo de não conseguir pagar a escola dos meus filhos. Gilmar? Gilmar Gomes do Interlagos. Gomes. Muito boa pergunta, vamos lá, obrigado. A questão da educação, aí é um assunto até delicado, porque é o quanto que nós valorizamos a educação. Se você me perguntar o quanto eu separar do meu orçamento, eu vou ser sincero, o máximo possível. Tá? Se tem uma coisa que transforma as pessoas no médio e longo prazo, é educação, é conhecimento. Nós não podemos parar. Tá? Mas está um desafio e eu sei que como medir isso. Na verdade, eu vou tentar fazer o inverso. Eu vou tentar te mostrar um pouquinho do que você gasta nas outras e aí o que sobrar a gente tenta adequar. Normalmente com a habitação, com a nossa moradia, nós não devemos exceder 25% a 30% do orçamento. Tá? Isso de uma forma geral. Os outros 25%, 30%, então eu estou chegando em quase 60%, eu vou gastar basicamente com alimentação, convencional, vestuário, de uma forma geral, para o meu dia a dia. Tá? Eu vou pegar mais 10%, 15% ou 20%, onde eu vou distribuir também entre lazer e presentes, em saídas, em etc. Tá? E esses outros 20%, teoricamente, de 20% a 30%, tá? É uma estimativa que está ali sobrando no meu orçamento, eu preciso agora separar entre o quê? Às vezes, questão de parcela do carro, as compras que eu estou fazendo, as compras do meu dia a dia, às vezes se eu parcelei um eletrodoméstico, alguma coisa. Então o desafio é com esses 30% que sobrar do seu orçamento, equacionar tudo isso, e a educação tem que entrar dentro disso.
Tá? E aí o quanto que eu vou separar para a educação, esse é o grande desafio. O quanto que de repente a parcela do carro está comprometendo, o quanto o seu lazer, a sua viagem, a sua poupança está comprometendo desses 30%, às vezes até 40%. A minha sugestão é que você consiga investir o máximo possível em educação. Se tem uma coisa que ninguém tira de nós é o conhecimento. Uma vez entrou aqui, é meu, ninguém me tira. Esse vai ser o meu grande diferencial competitivo no mercado, de uma forma geral. Tá? Então, não economize na educação dos seus filhos, na própria educação. Às vezes, os pais lembram da educação dos filhos e esquecem da própria. Ah, mas eu estou no emprego, já estou estabilizado. Invista na sua educação, um curso, não parem. Porque além disso, né, segundo aqui as nossas pesquisas da nossa produção, o reajuste das mensalidades nas escolas particulares será maior que a inflação agora para 2015. Como programar então a vida escolar do nosso filho? Então tem essa dica. E já também pensando na matrícula, material escolar e os uniformes escolares. Quer dizer, tudo isso globalizado, né, no assunto educação. Como você disse, é muito importante, não é, a gente colocar e depositar o maior número das nossas economias na educação dos nossos filhos. É porque, às vezes, não é somente a matrícula ou a mensalidade, e sim o que vem junto, né? Uma viagem, uma recreação aqui, um teatro ali, quer dizer, no meio desse mês, muitas coisas também são inclusas, né? E que a gente, às vezes, somos pegos de calças curtas. Sem dúvida, mas quando a gente fala disso, nós estamos olhando agora já, nós estamos em novembro, olhando janeiro ou fevereiro. Dificilmente vai ter muito que ser feito, tá? Mas deixa eu mostrar para vocês como é que eu entendo educação e vocês vão me dizer se faz sentido ou não. Mas quem tem criança pequena aqui, tá? Porque eu falo que esse planejamento ele deveria ter começado. Vai levantar a mão aqui, ó. Ele deveria ter começado antes dele ter nascido. A gente fez tudo junto. Você, eu, ele, todo mundo. O Thiago também, Juliana não. Juliana já tá mais além, né, Juliana? Ritinha, tem Estherzinha lá embaixo, tá loucura, né? Então, e todo mundo tem. Se eu pensar, por exemplo, eu tenho o Miguel de 3 anos. Vou fazer uma comparação com a faculdade. Ele vai cursar uma faculdade, eu vou ter uma conta para pagar. E hoje, se eu pensar, quanto que custa um filho numa faculdade por que ele tenha passado aqui na USP, em Ribeirão, no curso X? Eu vou ter um mínimo de um custo com material, com transporte, eu tenho um custo, tá? E vamos imaginar que esse custo hoje, se ele for para uma escola particular, ele pode ser maior. Mas eu falo que dificilmente eu vou ter um custo muito menor do que R$ 1.000, R$ 1.500 por mês. Você concorda? Sim. Então isso é fato. Se você tem um filho pequeno hoje, se ele tem 3 anos... De hoje, a gente está pensando assim, mas a gente não sabe como será. Então, né? Mas eu tenho um filho de 3. Eu sei que daqui 15 anos eu tenho essa conta para pagar. O que é mais prudente eu fazer? Eu esperar 15 anos e ver o que vai dar e pagar essa conta? Ou eu já começar a me antecipar desde já? Na verdade, eu comecei com o Miguel desde quando ele nasceu. Eu poupar algo em torno de 100, 150 reais por mês e garantir que ele tem o dinheiro total para pagar a faculdade. O que é mais sensato? Entende? E aí pode chegar que ele chega lá na época da faculdade e ele realmente passe num curso e gaste muito pouco. E eu juntei uma poupança para ele. Vai ser ruim, né? Ele não vai precisar de todo o dinheiro, mas a gente se planejou. Faz sentido? Então a mesma coisa para essa educação. Então, puxa, eu sei que o meu filho com 5, com 6, com 7 anos vai entrar numa escola, ou entrou antes. As pessoas hoje, 6 meses, você já está deixando a criança numa escolinha, porque os pais precisam trabalhar. Então, assim, quem está pensando em ter um filho, anteriormente já precisa começar a se planejar. Porque hoje, quanto que é a mensalidade de uma escolinha? É um valor. Mas se eu tivesse começado alguns anos atrás, eu começaria com um valor menor. Ah, mas não cabe no meu orçamento. Agora que você tem o filho, você não dá um jeito e faz caber? Então dá um jeito e faz caber os R$100 da faculdade dele se você tem filho pequeno. Faça. É isso aí. Marcos Meda, grande abraço para você, Marquinhos. Ó, parabéns pela entrevista, ótimas dicas do profissional e amigo Léo Facchini. Grande abraço, seguindo sempre suas orientações. O Meda é um amigão, né? Um abraço para o Meda, para a Josi também. E sempre muito bom, sempre, né? Muito bom. A gente aprende, tá vendo? Até o Marcos Meda, né? A gente fala, né? As pessoas que estão no nosso convívio também estão precisando de todas essas orientações do Léo. E a gente sempre fica muito grato por você vir aqui no Holofote. Eu queria que mais uma vez você, então, comentasse sobre sua videoaula, né? E colocasse o endereço, Bia. Vamos colocar de novo o endereço aí da aula, da videoaula jurocomposto.com.br/holofote.
Explica mais sobre essa videoaula que você está fazendo aí. Então essa videoaula, na verdade, é uma primeira de uma série onde eu vou explicar, é uma videoaula de 20 minutos, onde eu explico como se planejar, como se organizar, como ter uma paz financeira sem precisar cortar despesa e economizar. Parece mágica, mas o meu convite é para vocês assistirem essa videoaula. Então acessem esse endereço que está aí na sua tela. Vocês vão cadastrar o e-mail de vocês e eu vou mandar essa videoaula para vocês gratuitamente. É um presente e vai ser um prazer poder compartilhar isso com vocês. E aí vocês vão me mandar um retorno. Se concordaram, se não concordaram, até porque planejamento financeiro não tem certo ou errado, mas tem o que é melhor para cada um. Né? Isso, não existe. Olha, desse jeito, esse garoto vai roubar o meu emprego, Juliano Malaguti. O que eu faço? Hã? Além de planejar meus finanças, vou ter que arrumar um emprego em outro lugar. Vai roubar meu emprego desse jeito, esse mineiro. É muito bom. Obrigado, El, mais uma vez. Eu fico muito contente mesmo de receber você. Sucesso. E conte com a gente também para as videoaulas. Se pegar uma dica aí, a gente tá aí, viu? Eu que agradeço, é sempre um prazer e até a próxima.